trabalhar, não é isso? Felipe Sabará, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, prazer é o meu. Tudo E bom? aí, hein? O que deu errado, hein? O senhor foi expulso do Novo, lógico que a candidatura deixou de existir. Parando para pensar agora, o que não deu certo nisso tudo, hein, candidato, ex-candidato? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Bom dia a Bom todos. dia. Bom, foram vários fatores, né? Acho que a primeira coisa que aconteceu aí que realmente fez a coisa desandar foi uma situação no partido que eu já tinha sido avisado dessa situação, mas não quis acreditar, que é um partido que segue uma linha direta de um dos fundadores, que é o João Amoedo. E qualquer pessoa que saia dessa linha vai sofrer consequências. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa mais à direita, uma pessoa que tenho as minhas convicções. Talvez o principal erro tenha sido a escolha de partido. Não deveria ter escolhido um partido como um partido novo que claramente tem um proprietário, né? E tem pessoas alocadas em departamentos específicos do partido, nos diretórios, que utilizam os mecanismos do Estatuto do Partido, que é um estatuto totalmente voltado para o Diretório Nacional, que tem o João Amoedo como dono. Quando você não concorda, eles utilizam esses mecanismos. Eu já tinha sido alertado, mas não quis acreditar, sinceramente, porque existem muitas pessoas boas no Partido Novo, principalmente pessoas que, inclusive, foram eleitas, né? Eu respeito muito, por exemplo, o governador Zema, respeito vários dos deputados federais que estão no Novo, que foram eleitos, filiados ao Novo. O grande problema do Novo não são a maior parte dos seus filiados, também os já eleitos, é a estrutura do partido. A estrutura do partido, ela infelizmente tem dono. E dentro do âmbito público, que é a política, não funciona você ter uma instituição que tem práticas privadas, ou seja, com interesses privados. E isso aconteceu comigo, eu fui apenas a vítima da vez. Para aqueles que ou são filiados ou pretendem se filiar ao Partido Novo, principalmente aqueles que pretendem se candidatar pelo Partido Novo, eu não dou uma recomendação, né? Eu alerto novamente, foi o que fizeram comigo, eu dou um alerta, porque ou você aceita participar dessa seita chamada Partido Novo, onde você tem que seguir exatamente a cartilha do que o Diretório Nacional diz, ou você vai correr o risco de acontecer o que aconteceu comigo. Até porque eu participei de um processo seletivo de 6 meses, 3 fases, concorri com 70 pessoas, mais de 70 pessoas, são 76 pessoas que concorreram comigo. Eu apresentei todos os meus documentos nessa fase. Teve uma empresa privada contratada, inclusive, para fazer a análise dos currículos. E aí, por divergências ideológicas, eles criam situações para tirar você. E aí você coloca todo o dinheiro, porque o Partido Novo, uma coisa boa que o partido diz e realmente pratica é não usar dinheiro público, mas isso quer dizer que o candidato que paga, ou seus doadores. E você se coloca nessa posição, você promove a marca do partido, você promove o partido, e no final das contas, se eles não gostarem do que você falou, eles te tiram. Então, extremamente arriscado ser membro do Partido Novo. Eu pedi minha desfiliação ontem, depois que eles me expulsaram, inclusive sem direito de recurso. Colocaram na mensagem da minha expulsão que não ia importar o que eu fosse responder, que eu já estava expulso. Então, inconstitucional e ilegal, inclusive, essa atitude. Bom, só para dizer que, lógico, que nós estamos aqui abertos também, o microfone da Rádio Bandeirantes, para que o João Amoedo, enfim, algum representante da liderança do Partido Novo que quiser rebater essas críticas, possa se manifestar, lógico. Agora, o senhor não percebeu isso antes, só percebeu agora isso? Porque o Novo é pintado como algo diferente. Pelo que você está falando, de novo, só tem o nome, o partido, é isso? Bom, na verdade, dentro das propostas do Novo, existem muitas coisas boas. Não é só o nome, as propostas são boas. Não usar dinheiro público em campanha é uma proposta boa, que me atraiu bastante. Aceitar como filiado somente fichas limpas, coisa boa, né? Coligar somente com partidos que tenham afinidade com os princípios e valores, muito bom.
O problema não são as propostas que o Novo coloca, que elas são muito atrativas. O problema é o modus operandi, é como funciona a estrutura partidária. E esse é o grande risco, porque você não pode sair de uma linha de posicionamento político, que é o que aconteceu comigo. Eu resolvi elogiar algumas atitudes do governo federal que eu entendo que foram boas, e por causa disso, fui contra o que o João Amoedo faz o dia inteiro, que é tuitar contra o Bolsonaro, lá da Califórnia, onde ele mora, em San Diego. Ele fica no Twitter criticando todas as atitudes do governo federal. E o governo federal tem coisas boas, muitas coisas boas, como tem coisas que são erradas também, que precisam corrigir, como tudo. Então, a partir do momento que, ideologicamente, o meu posicionamento foi contra o cacique do partido, começaram os problemas. Agora, isso não elimina o fato de que a maior parte das propostas do Novo sejam boas. A questão é, se o partido não mudar, o partido vai acabar, porque ninguém vai querer se candidatar por um partido, colocar seu nome numa candidatura, colocar seu dinheiro numa candidatura, correndo o risco de, porque você discorda de uma atitude A, B ou C, uma posição A, B ou C de um fundador, você vai ser expulso. Então é um risco enorme. O partido, se continuar assim, que é o que eu coloquei na carta, se continuar assim, vai acabar, porque ninguém mais vai querer passar porque eu passei. Foi bastante complicado, está sendo complicado, mas, de novo, eu sempre servi a população em São Paulo, sempre fui uma pessoa dedicada às causas sociais, às pessoas, vou continuar. Eu tenho 37 anos, a vida segue. Para mim foi aí um desvio de rota infeliz, mas a minha vida segue e eu vou continuar com o meu propósito, independentemente de partido novo. Agora, Felipe Sabará, oficialmente o Novo definiu, a Comissão de Ética do Novo definiu pela sua expulsão, alegando inconsistências no seu currículo. Inconsistências. E aí eu estou vendo aqui, tem algumas coisas que são difíceis de entender mesmo. Pelo que diz aqui o partido, o senhor disse que era aluno do curso de pós-graduação de gerente de cidades da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado. Só que a FAAP disse que o senhor nunca fez esse curso lá. Isso é uma questão. Que, aliás, tem ficado comum também, né? O que tem, não estou dizendo que é o seu caso, o senhor vai ter direito de falar aqui, lógico. Mas o que tem de gente turbinando o currículo também é uma grandeza, hein? Agora, mais impressionante, para mim, se é verdade isso, é que a declaração de bens do senhor, que a princípio era de R$15.600, e aí o senhor retificou depois para 5.100.000, uma diferença, convenhamos, bem significativa. O que aconteceu nesses dois casos, hein, Felipe Sabará? Bom, vou começar com relação à questão dos bens, né? Na verdade, não fui eu que fiz a minha declaração de bens. Quando você vai se candidatar, você pega a sua última declaração de imposto de renda e você entrega para o partido. Foi o que eu fiz. E o partido fez a declaração de imposto de renda baseada no que a lei exige, que são as cotas que você tem em empresa e o valor da conta que está na fotografia da data do seu IR. A lei não exige que você coloque valor da empresa. Essa declaração foi feita na pré-candidatura, não estava ainda em vigência a campanha. E eu mesmo pedi para retificar, para que constasse o valor da minha empresa, o valor das minhas cotas na empresa. Quando foi feito, desculpa, perdão, quando o senhor viu, o senhor não percebeu que tinham colocado um número errado lá? De início? Não sou eu que faço essa Sim, aplicação, não, eu entendi isso, são mas os advogados do partido. Mas o senhor não percebeu isso, que eles tinham feito errado? Percebi, por isso que eu pedi para retificar. Quem pediu para retificar fui eu. Então eu fui mais transparente do que a lei exige. Quando os advogados fizeram a publicação no TSE, na pré-campanha da minha lista de bens, e eu soube que eles tinham feito com aquele valor, eu fui o primeiro a pedir para retificar. Fui eu que pedi. E o partido, aí já estava num momento de perseguição comigo, jogou na imprensa dizendo que eu tinha mudado de 15 mil para 5 milhões, quando não é verdade. A verdade é que o partido comunicou os 15 mil e eu pedi para retificar para 5 milhões para ser mais transparente. Tanto que eu fui o candidato mais transparente com relação aos bens. Ou você acha que todos esses políticos aí, muito mais velhos que eu, têm muito menos recursos na conta? Ou seja,
eu sou um dos candidatos mais novos da eleição e fui considerado o mais rico, mas quem colocou nessa declaração correta e transparente fui eu. Mas eu Né? não entendi. O senhor está Sobre sugerindo o senhor está sugerindo que outros candidatos estão escondendo patrimônio? Não estou dizendo isso. Agora, tem alguns candidatos que dizem que são empresários bem-sucedidos, que vêm de famílias empresárias. Por que é que eles não colocam o valor completo de cotas, por exemplo, das empresas? Eu preferi colocar, eu não vou me comparar com os outros. Eu prefiro fazer certo eu. Né? Então, a partir do momento que eu vi que a declaração de R estava com relação às cotas da minha empresa e não o valor das cotas da minha empresa, o número de cotas ao invés do valor, eu pedi a retificação. E não há nada de errado nisso, pelo contrário, eu fui mais transparente do que a lei exige. E faria novamente. Eu faria novamente. Agora, isso demonstra claramente que não é um ponto ou outro. O partido foi eu pegando várias justificativas falsas, várias situações para me prejudicar depois que eu comecei a antagonizar com as ideias de um dos fundadores, que é o Amoedo. Então, primeiro foi a situação do IR, depois vieram falar das inconsistências do currículo. Eu vou falar do curso da FAP. Eu participei do processo seletivo, ele durou de maio a novembro do ano passado, tá? Maio a novembro do ano passado. Em agosto do ano passado, mais exatamente dia 21 de agosto do ano passado, eu fui à FAAP com o próprio João Amoedo dar uma palestra. E durante essa palestra, o reitor da universidade me doou uma bolsa para o curso de gerente de cidades, porque justamente eu estava concorrendo ao pleito de candidato a prefeito pelo Partido Novo. Acontece que o professor Pasquarelli, que era o coordenador desse curso, faleceu no dia 28 de agosto, 8 dias depois, 7 dias depois dessa data da palestra. Então, o pessoal que colocou na minha mini bio que eu estava cursando esse curso, não levou em consideração que o Pasquarelli faleceu e que o curso ficou aguardando o início. O problema é que nesse ano teve pandemia e o curso acabou não reiniciando. Então, essa informação nunca foi para o meu currículo. Se eles estão dizendo que tem consistência no meu currículo, é mentira, porque o meu currículo foi enviado ao partido em maio e essa palestra aconteceu em agosto. Como é que eu vou colocar no currículo em maio uma coisa que aconteceu em agosto? Então, mais uma vez, eles usaram uma situação de uma mini bio, de um assessor meu que colocou num texto de uma mini biografia que eu estaria cursando esse curso, que me foi oferecido publicamente, inclusive ao lado do Amoedo, na FAP, e eu não cursei porque ele simplesmente não recomeçou pela morte do Pasquarelli. Isso é público, está na internet a morte dele e a FAP mesmo. A culpa foi do assessor, então? Não, a culpa não foi do assessor. A culpa foi de quem colocou isso como currículo, e eu nunca coloquei no meu currículo. O meu currículo é público, ele está no LinkedIn. Em todos os arquivos que foram enviados ao partido em maio, quando eu comecei o processo seletivo, eu coloquei exatamente as informações do meu currículo, que são as faculdades que eu cursei, inclusive um semestre que eu cursei na FAP, de fato, Relações Internacionais. Todas essas informações estão no meu currículo original, oficial. Agora, uma mini bio que foi enviada depois do processo seletivo não pode ser acatada, não pode ser colocada como currículo. Foi enviada para onde? Mini bio não é currículo. Foi enviada para onde? Para alguma comunicação do partido. O partido fez muitas comunicações depois que eu fui aprovado no processo seletivo. Então, essa mini bio, inclusive, a gente identificou a data que ela foi enviada em 14 de novembro. Em 14 de novembro, eu já tinha sido aprovado no processo seletivo do Partido Novo. Então, eu nunca enviei, antes de ser aprovado pelo processo do Partido Novo, nada diferente do que realmente está no meu currículo. Então, mais uma vez, o partido pega uma situação para tentar dizer que existem inconsistências. Agora, o que isso tem a ver com a minha candidatura, né? Se eu fui aprovado de maio a novembro num processo seletivo, fui aprovado em convenção, ou seja, claramente uma perseguição. E de novo, eu já disse, a minha vida continua, eu já fazia o que eu faço hoje, que é cuidar das pessoas, me dedicar. Aí você entra para um partido que diz que é novo, aí você gosta das ideias do partido, porque realmente, se elas fossem ruins, eu não tinha entrado. A sua pergunta é muito pertinente. Por que é que eu entrei no Partido Novo? Porque as ideias são boas. O problema é como o partido é conduzido.
isso faz toda a diferença, porque se você é o candidato, você fica inseguro, você não pode ter a sua expressão, a sua livre expressão garantida, que um cacique partidário e os seus parceiros dentro do partido vai e te caça. Então, para mim, não faz mais nenhum sentido ser parte do corpo de filiados do Partido Novo. Ontem eu mandei minha carta pedindo a desfiliação, até porque eles me condenaram num processo sem que eu pudesse, inclusive, dar minha resposta. Isso é, inclusive, inconstitucional. Eles condenaram, ou seja, qualquer coisa que eu fosse falar, ficou claro, inclusive, eles não levariam em consideração. Tá então, certo. uma pena para o Partido Novo, uma pena para a democracia, uma pena para aqueles que são boas pessoas que estão no Novo e para as próximas eleições, espero que o Partido Novo mude, porque tem muita gente boa no partido, de novo. Agora, se não mudar esse caciquismo, esse modo, vamos dizer assim, privado de querer fazer política, porque se você tem um dono, você não é um partido político. O partido político tem que ser das pessoas, né? Sim. E não de um dono. Bom, eu imagino que o senhor vai continuar na vida pública, imagino que o senhor já deve estar analisando outros partidos, imagino, estou supondo aqui. E se isso é verdade, vai ter que ser um partido que concorde com os elogios que o senhor faz para o presidente Jair Bolsonaro e os elogios que o senhor faz também para o ex-governador, ex-prefeito Paulo Maluf, né? Não vai ser tão fácil assim achar um partido que tenha que comporte essas variantes aqui, ou será que vai? Bom, na verdade, sobre elogios ao Paulo Maluf, eu não estou dizendo aqui que eu não considero que as obras do Maluf não tenham sido relevantes em São Paulo. O problema do Maluf foi a corrupção, porque eu tenho certeza que você, ao se deslocar em São Paulo, você vai ser obrigado, né, praticamente, a passar por obras feitas pelo Maluf. Agora, a parte que ele cometeu atos de corrupção, os erros que o Maluf cometeu com relação ao dinheiro público jamais vão ser esquecidos, inclusive ele foi condenado e preso. Então, quando eu falei sobre Paulo Maluf, foi em um programa na Jovem Pan, no Pânico, quando o apresentador me perguntou quem teria sido um bom prefeito em São Paulo. O que eu disse foi, em termos de obras, quem eu entendo que fez obras mais relevantes tenha sido o Maluf. Isso não quer dizer que a corrupção dele tenha que passar batido. Claro que não. Então, um partido ou uma pessoa razoavelmente inteligente que ande por São Paulo sabe que as obras do Maluf tiveram relevância. A maneira como ele fez tem que ser questionada, sim. E com relação ao Jair Bolsonaro, eu acho que o mais complicado é quando você não tem a condição de elogiar aquilo que é bom e criticar aquilo que é ruim. Isso é falta de liberdade de expressão. Então, eu entendo que qualquer pessoa razoavelmente inteligente também, que veja alguma coisa boa no governo do Bolsonaro, com vários ministros que estão fazendo muitas coisas boas, como o próprio Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza Cristina, tem muita coisa boa acontecendo também. Não dá para colocar tudo na mesma vala das coisas ruins. Então, eu discordo de você e eu entendo que discorda de mim em quê? Desculpa, eu não entendi. O senhor discorda de mim em quê? Que eu não entendi, desculpa. Eu discordo de você de que vai ser difícil continuar a vida pública sendo transparente e falando coisas boas das coisas que são boas e coisas ruins das que são ruins. Perfeito. Então, eu acho que a vida ela tem que ser transparente. Se você acha que tem uma coisa boa, tem que ter de liberdade para elogiar e não pode ter alguém que simplesmente te caça pela sua liberdade de expressão. Então, esse é o meu posicionamento. Tá ótimo. Felipe Sabará, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Outro abraço. Tchau, tchau.